Dando sequência às nossas aulas, nós temos a primeira lei tonal, ok? O que é a primeira lei tonal? Basicamente, ela nos diz o seguinte, que nós temos três funções principais para a criação de uma sequência harmônica, ok? E quais são essas três funções principais? Nós temos a primeira função, que é o acorde de primeiro grau, com a função tônica, ok? O que a função tônica faz? Geralmente, ela traz uma sensação de resolução à minha sequência harmônica, como se eu tivesse finalizado uma parte ou um trecho de uma música ou algo do tipo, ok? Ou apenas um momento ali. Mas a função tônica traz essa ideia de resolução. Em seguida, eu tenho a minha segunda função, que é a função aplicada sobre o quarto grau com sétima maior, que é a minha função subdominante, certo? Pensando em Dó, eu tenho o acorde de Fá com sétima maior, ok? Essa função, ela traz uma ideia de movimento à minha sequência harmônica. Então, por exemplo, se eu pego o meu primeiro grau com função tônica, eu posso ficar movimentando para o meu quarto grau. E ele parece que não tem fim, entende? É uma sequência que pode continuar em um loop sem a necessidade de uma resolução, ok? Obviamente que quando eu trago de volta para o meu primeiro, ele traz uma certa resolução, mas não é tão nítida e tão obrigatória como quando nós utilizamos o próximo acorde, que é o acorde do quinto grau, que é o acorde com função dominante, ok? O acorde com função dominante, ele vai meio que ordenar a volta para a tônica. Então, ele vai mandar a progressão acabar e retornar para a tônica, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência harmônica Dó, tônica, Fá, subdominante, quando eu jogo a dominante Sol, eu peço para me resolver em Dó, ok? Diferente de quando eu tenho só a progressão Dó, Fá, Dó, Fá, eu consigo continuar isso a longo prazo. A partir do momento que eu coloco o Sol nessa progressão, eu peço uma resolução, ok? E eu não necessariamente preciso usar isso apenas em Dó. Posso aplicar isso em outras tonalidades, que nós veremos mais para frente. Esse princípio dessa primeira lei também vai ser utilizado numa progressão de acordes menores, ok? Então, por exemplo, se eu tiver um acorde menor, eu posso ter um Dó menor, que segue para um Fá menor, subdominante. O Dó menor é minha tônica, o Fá menor é minha subdominante, e o Sol continua sendo a minha dominante, ok? Sol com sétima continua sendo a minha dominante. Vamos observar mais para frente como funciona todo esse princípio e a utilização de um acorde dominante dentro de uma sequência harmônica menor, ok? Nós temos algumas variações ali dentro que vão trazer possibilidades para a nossa utilização disso na prática.